O processo de formação e expansão do Império Mexica, também chamado de Império Azteca, começou com a fundação de Tenochtitlan em 1325, uma cidade construída em uma série de ilhas no Lago Texcoco, no atual México. Segundo a tradição mexica, o povo chegou à Bacia do México vindos do norte, em busca de uma terra prometida, um lugar indicado por uma águia pousada sobre um cacto, segurando uma cobra, que eles encontraram em Tenochtitlan. Nesse local, começaram a construir uma cidade que se tornaria o centro de seu império. Inicialmente, os mexicas estavam em uma posição desfavorável na região, vivendo sob a dominação de outros estados, especialmente Azcapotzalco. Entretanto, após anos de conflitos e alianças, conseguiram conquistar sua independência. A partir do governo do Tlatoanietzcoatl, em meados do século XV, os mexicas começaram a expandir seu domínio, firmando a famosa Tríplice Aliança com as cidades de Texcoco e Tlacopan. Essa aliança se tornou a base do poder mexica, permitindo que controlassem e tributassem outras cidades e regiões. A expansão mexica se deu em grande parte por meio da guerra. Eles usavam sua força militar para subjugar povos vizinhos, que eram obrigados a pagar tributos em bens como alimentos, metais preciosos, tecidos e outros produtos que abasteciam Tenochtitlan. Os mexicas permitiam que as cidades subjugadas mantivessem certo grau de autonomia, mas controlavam firmemente o fluxo de tributos. A expansão também era incentivada pela religião, pois capturar prisioneiros de guerra para sacrifícios humanos era uma prática importante para eles. O Império Mexica cresceu rapidamente durante o século XV e início do século XVI, estendendo-se por boa parte do México Central. Porém, a própria estrutura do império, com uma administração descentralizada e cidades tributárias que frequentemente ressentiam o domínio mexica, acabou contribuindo para sua vulnerabilidade. Quando os espanhóis chegaram, liderados por Hernán Cortés, em 1519, essas tensões internas foram aproveitadas para formar alianças com povos subjugados, enfraquecendo a resistência mexica e facilitando a conquista. O Império Mexica controlava uma vasta rede de cidades e regiões, principalmente no México Central e em áreas próximas. Tenochtitlan, a capital e centro do poder mexica, era a cidade mais importante, localizada no Lago Texcoco. Ela era o núcleo administrativo, político e religioso do império, onde se concentravam o governo do Tlatoani, o governante supremo, o grande templo dedicado a Huitzilopochtli e Tlaloc, e o comércio local e regional. A Tríplice Aliança, formada por Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, foi a base do império. Texcoco, situada na margem leste do lago, era um centro cultural e intelectual conhecido por suas contribuições em direito e astronomia, enquanto Tlacopan, na margem oeste, tinha um papel importante na coleta de tributos e operações militares. À medida que o império se expandia, diversas outras regiões e cidades caíram sob o controle mexica. Algumas das principais áreas foram Vale do México, além de Tenochtitlan, incluía cidades como Chalco e Xochimilco. Essas regiões eram ricas em recursos agrícolas, com sistemas de cultivo intensivo em chinampas, que sustentavam boa parte da economia mexica. Morelos e Guerrero. No sul, as regiões montanhosas de Morelos e Guerrero eram importantes tanto pela produção agrícola quanto pela posição estratégica. A cidade de Cuauhnáhuac, Cuernavaca e Morelos, por exemplo, era crucial para o comércio e o abastecimento de bens. Puebla e Tlaxcala. Embora Tlaxcala tenha mantido uma postura independente e frequentemente se opôs aos mexicas, a região circundante era dominada pelo império. Muitas cidades em Puebla, como Cholula, foram integradas à rede tributária, e Cholula era especialmente importante por seu grande centro religioso e suas rotas comerciais. Veracruz. A área costeira do Golfo do México foi conquistada para garantir o acesso a produtos como cacau, algodão e penas exóticas, que vinham das regiões quentes e úmidas da costa. Cidades como Zempoala se tornaram tributárias, fortalecendo o comércio e as rotas de abastecimento de Tenochtitlan. Oaxaca. No sudoeste, os mexicas controlavam partes de Oaxaca, onde dominaram povos como os mistecas e zapotecas. Essas regiões eram valorizadas pelos produtos artesanais e minerais, incluindo o ouro, que eram importantes para o luxo da elite mexica e para ofertas aos deuses. Em cada uma dessas regiões, as cidades subordinadas enviavam tributos regularmente para Tenochtitlan, e muitas delas mantinham suas estruturas internas, desde que respeitassem o domínio mexica e contribuíssem com bens ou soldados.
Essa rede extensa era mantida em parte pela força militar mexica, mas também pelo uso estratégico de alianças e pela exploração econômica, que garantiam a prosperidade de Tenochtitlan até a chegada dos espanhóis. Os mexicas escolheram Tenochtitlan para se estabelecer devido a um sinal profético de seu deus patrono Huitzilopochtli. Segundo a lenda, os mexicas eram originalmente um povo nômade, que migrou de uma região lendária chamada Aztlán em busca de uma terra prometida. Durante essa migração, Huitzilopochtli instruiu que eles deveriam se estabelecer onde encontrassem uma águia pousada sobre um cacto nopal, segurando uma cobra. Esse sinal foi encontrado em uma ilha pantanosa no meio do Lago Texcoco, em 1325. A escolha de Tenochtitlan como local de assentamento trouxe desafios e vantagens. O lago oferecia proteção natural contra ataques, ataques, pois a cidade estava cercada por água, o que tornava mais difícil para inimigos atacarem o local. Além disso, as águas ricas do lago permitiam o desenvolvimento das chinampas, ilhas artificiais onde os mexicas cultivavam milho, feijão, pimentas e outros alimentos. Esse sistema agrícola foi fundamental para sustentar a crescente população da cidade. Os mexicas adaptaram-se ao ambiente, transformando a área pantanosa em uma cidade próspera e estrategicamente localizada no coração do vale. A escolha de Tenochtitlan, baseada em uma visão religiosa, foi hábil do ponto de vista econômico e militar, consolidando o local como o centro de seu império e da Tríplice Aliança. Os principais líderes mexicas, conhecidos como Tlatoanis, foram figuras decisivas no desenvolvimento e expansão do Império Mexica. Cada um desempenhou um papel específico na consolidação do poder militar, econômico e cultural da civilização mexica. Alguns dos mais notáveis foram Acamapixtli, Mitzrisli. O primeiro Tlatoani de Tenochtitlan, Acamapixtli, estabeleceu as bases políticas da cidade. Ele consolidou o poder mexica ao estabelecer laços matrimoniais com famílias nobres de outras cidades do Vale do México. Acamapixtli organizou a administração de Tenochtitlan e fortaleceu a infraestrutura básica para suportar o crescimento da cidade. Itzcoatl, 1427 a 1440. Foi sob o comando de Itzcoatl que Tenochtitlan começou sua ascensão como uma potência regional. Em aliança com Texcoco e Tlacopan, ele formou a Tríplice Aliança, uma coalizão que ampliou drasticamente o poder mexica. Itzcoatl também ordenou a queima de antigos códices para reescrever a história mexica, fortalecendo a identidade cultural e legitimando a ascensão de Tenochtitlan. Moctezuma Bom, Moctezuma Kins expandiu ainda mais o império através de conquistas militares e incentivou o uso de chinampas, aumentando a produção de alimentos e melhorando o abastecimento da cidade. Ele também ampliou o sistema de tributos, estabelecendo um modelo de coleta que garantia a prosperidade de Tenochtitlan, ao mesmo tempo em que fortalecia a estrutura religiosa e centralizava o culto a Huitzilopochtli. Axayatl, é lembrado pela conquista de Tlatelolco, uma cidade vizinha que competia economicamente com Tenochtitlan. Ao integrar Tlatelolco, ele consolidou o controle econômico sobre o comércio regional. No entanto, Axayácatl também enfrentou derrotas, como na batalha contra o povo Purépecha de Michoacán, o que mostrou os limites da expansão militar mexica. Tizoc, 1481-1486. Apesar de seu curto reinado, Tizoc tentou expandir o território mexica, mas sua campanha militar foi considerada fracassada, o que afetou sua reputação e autoridade. Ainda assim, Tizoc é lembrado por iniciar grandes obras em Tenochtitlan, incluindo a construção de um novo templo dedicado a Huitzilopochtli. Ahuitzotl, 1486-1502. Ahuitzotl foi um dos líderes mais bem-sucedidos em expandir o império. Sob seu comando, o território mexica atingiu sua máxima extensão, indo até a costa do Pacífico e a costa do Golfo do México. Ele também patrocinou a construção de um aqueduto para melhorar o abastecimento de água de Tenochtitlan e ordenou a ampliação do Templo Maior. Ahuitzotl intensificou os rituais de sacrifício humano como demonstração de poder e devoção religiosa. Moctezuma II governou durante o auge e o início do declínio do império. Ele centralizou ainda mais o poder e adotou uma postura autoritária, distanciando-se da população e reforçando a hierarquia social.
Durante seu reinado, os espanhóis chegaram e sua hesitação em lidar com Hernán Cortés acabou contribuindo para a desestabilização e queda de Tenochtitlan. Sua tentativa de negociar com os invasores e a desconfiança entre os próprios mexicas foram fatores que facilitaram a conquista. Esses líderes não apenas ampliaram o território e poder mexica, mas também fortaleceram Tenochtitlan como um grande centro urbano e religioso. A expansão militar, os sistemas de tributo e a centralização do culto ao Huitzilopochtli foram fundamentais para a unificação e grandeza do Império Mexica, que, no entanto, caiu rapidamente após a chegada dos conquistadores espanhóis, em parte por suas próprias fragilidades internas. A conquista espanhola sobre os mexicas foi um processo complexo que combinou alianças indígenas, doenças, estratégias militares e eventos determinantes que levaram à queda do Império Mexica em 1521. A seguir estão os principais eventos que moldaram essa conquista. Chegada de Hernán Cortés. O conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao atual México em 1519, com um grupo de aproximadamente 500 soldados e se aproximou da costa de Veracruz. Cortés rapidamente percebeu as divisões e rivalidades entre os povos indígenas e explorou essa situação para formar alianças, começando com os totonacas, que eram subordinados aos mexicas e ressentiam o domínio deles. Aliança com os tlaxcaltecas. Após uma série de batalhas contra os tlaxcaltecas, que eram inimigos tradicionais dos mexicas, Cortés conseguiu convencê-los a se aliarem aos espanhóis contra Tenochtitlan. Os tlaxcaltecas forneceram soldados, conhecimento do terreno e apoio logístico, tornando-se uma das alianças mais importantes para o sucesso espanhol. Entrada em Tenochtitlan. Cortés e seus aliados indígenas foram recebidos pacificamente em Tenochtitlan por Moctezuma II, o Tlatoani mexica, que, possivelmente por hesitação e dúvidas sobre a natureza dos espanhóis, acreditava que eles poderiam ser enviados dos deuses. A situação se deteriorou rapidamente quando os espanhóis mantiveram Moctezuma como prisioneiro em seu próprio palácio para garantir sua segurança e controle sobre a cidade. Matança no Templo Maior e morte de Moctezuma, 1520. Enquanto Cortés estava fora de Tenochtitlan enfrentando tropas espanholas enviadas para prendê-lo, seu tenente Pedro de Alvarado ordenou um ataque a sacerdotes e nobres mexicas durante uma cerimônia religiosa no Templo Maior. Essa ação gerou revolta entre os habitantes da cidade. Quando Cortés retornou, a situação era insustentável e Moctezuma foi morto, possivelmente apedrejado por seu próprio povo, que o considerava um traidor. A Noite Triste. Os mexicas, enfurecidos, expulsaram os espanhóis de Tenochtitlan em uma batalha feroz, conhecida como La Noche Triste. Cortés e seus homens tentaram fugir à noite, mas muitos foram mortos enquanto tentavam atravessar as passarelas do lago. Apesar das pesadas baixas, Cortés e alguns aliados escaparam e se reagruparam. A queda de Tenochtitlan, 1521. Após a Noite Triste, os espanhóis e seus aliados indígenas, especialmente os tlaxcaltecas, cercaram Tenochtitlan e lançaram uma campanha de cerco que durou cerca de 3 meses. Durante esse período, os mexicas enfrentaram uma escassez severa de alimentos e água, enquanto doenças como a varíola, trazidas pelos europeus, dizimavam a população, que não tinha imunidade contra essas novas enfermidades. O cerco foi brutal. Os espanhóis cortaram os suprimentos que vinham do continente e destruíram boa parte das chinampas e das estruturas da cidade. Em 13 de agosto de 1521, o último Tlatoani mexica, Cuauhtémoc, foi capturado enquanto tentava fugir. Com a captura de Cuauhtémoc, o império oficialmente caiu e os espanhóis tomaram o controle de Tenochtitlan, destruindo a cidade e construindo a Cidade do México sobre suas ruínas. Fatores determinantes para a queda. 1. Alianças indígenas. Cortés aproveitou as divisões entre os povos indígenas e formou alianças estratégicas, especialmente com os tlaxcaltecas, que foram cruciais na luta contra os mexicas. 2. Doenças epidêmicas. A varíola e outras doenças introduzidas pelos europeus dizimaram a população mexica, incluindo guerreiros e líderes, enfraquecendo sua resistência. 3. Superioridade tecnológica. Os espanhóis possuíam armas de fogo, armaduras de metal e cavalos, que, apesar de não serem em grande número, causaram um grande impacto psicológico e tático. 4. Estratégia de cerco. A tática de cerco implementada por Cortés impediu o abastecimento de Tenochtitlan e desgastou a população até o ponto de rendição.
Esses fatores, aliados à habilidade de Cortés em manipular as rivalidades locais e explorar a vulnerabilidade mexica, culminaram na queda de Tenochtitlan e marcaram o início da colonização espanhola no continente americano. A sociedade mexica era rigidamente estratificada, com classes sociais bem definidas e baseadas em um sistema de hierarquia que incluía nobres, sacerdotes, guerreiros, comerciantes e camponeses. Essa estrutura permitia tanto uma administração eficaz do império quanto a perpetuação dos valores religiosos e culturais. Cada classe tinha seu papel específico na sociedade, e a mobilidade social era possível, mas limitada. Nobres. A elite governante, conhecida como Pipiltin, incluía a família real, altos funcionários, líderes militares e sacerdotes de alto escalão. Esse grupo era o mais privilegiado e detinha grande poder e riqueza. Os Pipiltin eram proprietários de terras e ocupavam posições de destaque nos conselhos administrativos e religiosos. A sucessão era hereditária e seus membros recebiam educação avançada em escolas exclusivas, chamadas Cal-Meccac, onde aprendiam filosofia, administração, religião e estratégias de guerra. Sacerdotes e líderes religiosos. Os sacerdotes desempenhavam um papel central na sociedade mexica, pois a religião estava profundamente integrada à vida cotidiana e política. Os sacerdotes de alto escalão eram considerados intermediários entre os humanos e os deuses, liderando rituais, sacrifícios e festivais. Eles eram também encarregados de conservar o conhecimento sobre calendário, astronomia e mitologia. Além disso, o treinamento sacerdotal exigia um estilo de vida disciplinado e ascético, com longos períodos de estudo. Guerreiros. A classe guerreira era altamente respeitada, e a sociedade mexica valorizava a conquista e a expansão territorial. Os guerreiros que capturavam prisioneiros em batalha, essenciais para sacrifícios humanos, eram especialmente honrados. Havia distinções entre guerreiros comuns e os Cuautli, guerreiros águia, e ocelotl, guerreiros jaguar, que eram ordens militares de elite. Os guerreiros bem-sucedidos podiam ascender socialmente, recebendo terras e privilégios. Comerciantes, pochtecas. Os pochtecas eram comerciantes de longa distância que viajavam pelo império e além, trazendo bens preciosos como penas exóticas, jade, metais, tecidos e cacau. Eles eram também espiões para o governo, informando sobre territórios e povos estrangeiros. A importância econômica e a função diplomática dos pochtecas lhes conferiam um status elevado, e alguns tinham até privilégios comparáveis aos dos nobres. Camponeses e artesãos. Massualtin. A maioria da população mexica era composta por camponeses e artesãos, conhecidos como Massualtin. Os camponeses cultivavam alimentos em chinampas e terras chamadas Calpulli. Embora tivessem uma posição de menor prestígio, os Massualtin desempenhavam um papel essencial no abastecimento de Tenochtitlan e outras cidades. Alguns podiam se destacar como artesãos especializados, ganhando uma posição um pouco mais elevada, mas ainda sem acesso aos privilégios dos nobres. Eram escravos, Tlacotin. A escravidão entre os mexicas era, em geral, uma condição temporária, e os escravos, ou Tlacotin, não eram considerados uma classe hereditária. Pessoas podiam se tornar escravas por motivos diversos, como dívidas, crimes ou captura em batalhas. No entanto, era possível recuperar a liberdade, e os filhos dos escravos não nasciam em cativeiro. Alguns escravos eram vendidos para sacrifícios, enquanto outros trabalhavam em tarefas pesadas. Mobilidade social. Embora o sistema mexica fosse rígido, existiam algumas vias de mobilidade social, principalmente através da carreira militar e do comércio. Guerreiros que demonstrassem bravura ou postecas que acumulassem riqueza podiam obter uma posição social mais elevada. A educação também era um fator de mobilidade, já que as escolas para as crianças dos Massaoaltin, chamadas Telpochcali, treinavam guerreiros e administradores, e algumas crianças de origens modestas podiam ser selecionadas para o Calmecac, a escola dos nobres. A estrutura social mexica, portanto, refletia um sistema hierárquico no qual o status, a função e a religião eram integrados, e onde as distinções entre classes eram claras e fortemente reguladas pela educação, função militar e controle de recursos. Na sociedade mexica, o tlatoani, os sacerdotes e os guerreiros desempenhavam papéis centrais e complementares, essenciais para a administração, a religião e a expansão militar do império.
Cada um desses grupos tinha funções específicas que garantiam a estabilidade política, o cumprimento dos rituais religiosos e a conquista de novos territórios. A Tlatoani ou Tlatoani era o governante supremo de Tenochtitlan e a figura central do poder político e militar do Império Mexica. Ele exercia funções de chefe de Estado, líder militar e representante divino, sendo considerado um intermediário entre os deuses e o povo. O Tlatoani era escolhido entre membros da elite e tinha o apoio de conselheiros nobres, com base em sua habilidade militar, experiência administrativa e conexão com os deuses. Suas principais funções eram liderança militar. Ele comandava os exércitos e planejava campanhas de expansão e de coleta de tributos em regiões controladas, garantindo o domínio e a influência mexica sobre territórios vizinhos. Gestão política e administrativa. O Tlatoani tomava decisões sobre leis, impostos e organização das terras e administrava relações diplomáticas com outras cidades e estados. Responsabilidade religiosa e simbólica. Como representante dos deuses, ele realizava rituais religiosos e sacrifícios, reforçando o papel da religião como fator de coesão social e legitimando seu poder perante o povo. Sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis por manter o vínculo sagrado entre os mexicas e suas divindades, exercendo papel fundamental na estrutura espiritual e ideológica da sociedade. Eles pertenciam a uma classe respeitada e influente, pois controlavam os calendários cerimoniais e realizavam rituais que garantiam a proteção divina para o império. As principais funções dos sacerdotes eram realização de rituais e sacrifícios. Os sacerdotes conduziam sacrifícios humanos e cerimônias para assegurar a fertilidade das terras, o sucesso nas batalhas e a continuidade do ciclo cósmico. Acreditava-se que esses rituais mantinham o equilíbrio do universo. Administração do conhecimento sagrado. Eles eram guardiões do conhecimento astronômico, mitológico e religioso, controlando os calendários sagrados e Shilpoli. Esse conhecimento orientava não as práticas religiosas, mas também o planejamento militar e agrícola. Educação dos jovens nobres. Em escolas exclusivas, como o Calmecac, os sacerdotes treinavam futuros líderes e nobres, transmitindo conhecimento sobre filosofia, religião e práticas rituais. Guerreiros. Os guerreiros formavam uma classe fundamental para a expansão e manutenção do império, especialmente os membros das ordens militares de elite, como os guerreiros Águia e Jaguar. Seu prestígio dependia de conquistas e capturas de prisioneiros, que eram oferecidos em sacrifícios, honrando os deuses e aumentando seu status pessoal. Os papéis sociais dos guerreiros eram conquista e expansão territorial. Os guerreiros eram responsáveis por conquistar novos territórios e subjugar outros povos, assegurando recursos, tributos e prisioneiros para o império. Captura de prisioneiros para sacrifícios. A captura de inimigos para sacrifícios era uma tarefa crucial e altamente valorizada, uma vez que os sacrifícios humanos eram essenciais para a religião mexica e para a legitimidade do poder do Tlatoani. Guerreiros bem-sucedidos podiam subir na hierarquia social, recebendo terras, títulos e reconhecimento público, incentivando a lealdade e o comprometimento com a expansão do império. Em conjunto Tlatoani, os sacerdotes e os guerreiros formavam o núcleo do poder mexica, onde política, religião e guerra estavam interligadas. Eles asseguravam tanto a expansão territorial quanto a coesão espiritual e cultural da sociedade, consolidando Tenochtitlan como o centro do império e como uma grande potência da Mesoamérica. A vida cotidiana dos mexicas comuns, especialmente camponeses e artesãos, era marcada por uma rotina de trabalho intenso, atividades religiosas e forte ligação com a comunidade. Apesar de estarem em uma posição social inferior à dos nobres e guerreiros, camponeses e artesãos eram essenciais para a economia e cultura mexica, contribuindo com o trabalho agrícola, produção artesanal e participação em rituais religiosos. Camponeses. Os camponeses, conhecidos como Maswaltin, constituíam a maior parte da população e trabalhavam principalmente na agricultura, cultivando alimentos essenciais como milho, feijão, abóbora e pimentas. Eles praticavam agricultura em chinampas, jardins flutuantes ou em campos ao redor das aldeias, cultivando também algodão e cacau. O dia a dia dos camponeses incluía trabalho na agricultura. O cultivo era exaustivo e organizado em turnos diários, com homens, mulheres e crianças contribuindo.
Além de suas próprias plantações, eles também trabalhavam em terras comunais e dedicavam parte da produção para pagar tributos ao Estado. Atividades comunitárias e festivais. Os camponeses participavam de festivais religiosos e cerimônias em honra aos deuses agrários. Esses festivais incluíam danças, música e oferecimentos para garantir colheitas abundantes. Educação e valores morais. As crianças dos camponeses eram educadas em escolas locais, chamadas telpochkali, onde aprendiam habilidades práticas, valores morais e treinamento militar básico. Mesmo os mais jovens participavam de atividades que ensinavam valores comunitários e espirituais, como o respeito aos deuses e a lealdade à cidade. Artesãos. Os artesãos desempenhavam um papel importante na sociedade mexica, pois produziam bens tanto para uso interno quanto para o comércio. Havia diferentes especializações, incluindo ceramistas, tecelões, ourives, lapidários e escultores. Os pochtecas, comerciantes, frequentemente compravam e vendiam suas criações, o que ajudava a distribuir o artesanato por todo o império. A vida cotidiana dos artesãos incluía produção de bens artísticos e utilitários. Eles dedicavam a maior parte do tempo ao trabalho em seus ofícios. Tecelões produziam tecidos coloridos e ornamentados, enquanto ourives trabalhavam metais preciosos para criar objetos sagrados e decorativos. Relação com a religião. Muitos artefatos eram destinados a cerimônias religiosas, como máscaras, esculturas e ferramentas para rituais. Por isso, o trabalho do artesão estava intimamente ligado ao universo espiritual mexica. Orgulho do ofício e formação de guildas. Alguns artesãos formavam comunidades específicas ou guildas para aperfeiçoar técnicas e repassar o conhecimento a aprendizes. O prestígio de um artesão experiente era respeitado e alguns podiam obter uma vida relativamente próspera. Vida familiar e comunitária. A organização familiar era muito valorizada na sociedade mexica. Camponeses e artesãos viviam em grupos familiares extensos, e cada família tinha uma função social e econômica, seja no cultivo, na produção de alimentos ou em outras atividades manuais. Estrutura familiar. O núcleo familiar era formado por pais, filhos e, muitas vezes, parentes próximos. O trabalho era dividido entre os membros da família, com homens dedicando-se ao trabalho mais pesado e mulheres cuidando da casa, tecelagem e do preparo de alimentos. Religião no cotidiano. A religião beava o cotidiano dos mexicas comuns, que mantinham altares em casa e realizavam oferendas diárias aos deuses. Esses rituais privados eram complementados pelos festivais públicos, nos quais toda a comunidade participava. Cultura de ajuda mútua e solidariedade. As atividades comunais, como a construção de infraestrutura, estradas, canais e templos, eram realizadas de forma cooperativa e garantiam coesão social. Havia uma forte cultura de ajuda mútua, e a ideia de comunidade e responsabilidade coletiva era fundamental. A vida cotidiana dos mexicas comuns era uma mistura de trabalho, espiritualidade e participação comunitária. Apesar de viverem em condições de simplicidade, os camponeses e artesãos eram integrantes valiosos da sociedade mexica, sustentando a economia, contribuindo para a religião e preservando a coesão social que mantinha o Império Mexica. Na sociedade mexica, as mulheres desempenhavam papéis importantes e multifacetados, tanto dentro da família quanto na esfera pública. Embora a sociedade fosse patriarcal, as mulheres tinham responsabilidades essenciais na vida doméstica, na economia e na religião. Em alguns aspectos, elas conseguiam alcançar um certo grau de prestígio e autonomia, embora a mobilidade social estivesse geralmente mais disponível aos homens. Responsabilidades domésticas. A vida cotidiana das mulheres mexicas girava em grande parte em torno das responsabilidades domésticas e da criação dos filhos, mas essas tarefas eram vistas com respeito, pois mantinham a coesão familiar e a estabilidade social. Cuidado dos filhos e educação inicial. As mulheres eram responsáveis por cuidar das crianças nos primeiros anos de vida e educá-las nos valores culturais e religiosos. Elas ensinavam as tradições, os costumes e o idioma mexica, preparando os filhos para as escolas ou calmecac, dependendo da classe social. Produção e preparação de alimentos. As mulheres preparavam as refeições, geralmente feitas de milho, feijão, abóbora e pimenta. A produção de tortilhas e tamales era uma tarefa diária, essencial para a nutrição da família, e a moagem do milho era considerada uma tarefa árdua e vital. Tecelagem e confecção de roupas.
As mulheres teciam tecidos para as roupas da família, usando algodão e fibras vegetais. A tecelagem era uma habilidade importante e bem considerada, e mulheres habilidosas poderiam produzir itens mais complexos e ornamentados que poderiam ser vendidos ou trocados, o que ajudava na economia familiar. Papel religioso e rituais. As mulheres tinham uma participação ativa em práticas religiosas e rituais, tanto em casa quanto em cerimônias públicas. Algumas mulheres tinham papéis específicos na estrutura religiosa do império: oferendas domésticas e pequenos altares. As mulheres mexicas mantinham pequenos altares em casa e faziam oferendas diárias aos deuses para pedir proteção para a família e agradecer pelas colheitas. Esses rituais reforçavam a espiritualidade e conectavam a família aos ciclos da natureza. Sacerdotisas e curandeiras. Algumas mulheres exerciam papéis religiosos importantes, como sacerdotisas ou curandeiras. As sacerdotisas serviam em templos e conduziam rituais específicos, enquanto as curandeiras aplicavam conhecimentos de ervas e práticas espirituais para tratar enfermidades, servindo a comunidade e alcançando prestígio. Participação na economia e comércio. Em certos casos, as mulheres contribuíam para a economia mexica por meio da venda de produtos como tecidos, roupas e alimentos. Elas atuavam em mercados locais, que eram importantes centros de comércio e interação social. Venda de produtos artesanais. Mulheres que produziam tecidos, roupas e objetos de cerâmica ou cestos podiam vender esses produtos em mercados. Algumas mulheres comerciantes, chamadas tlanequilo, vendiam não apenas itens básicos, mas também produtos de luxo, se tivessem acesso a eles. Participação em feiras e mercados. As mulheres frequentavam os mercados, onde negociavam e compravam itens para a família. Esse papel era significativo na sociedade mexica, pois o mercado era um lugar de troca de cultura, ideias e bens materiais. Autonomia e possibilidades de mobilidade social. Embora a sociedade fosse patriarcal e reservasse o poder político e militar aos homens, havia algumas vias de autonomia para as mulheres, especialmente em atividades econômicas ou religiosas. Possibilidade de estudo e religião. Algumas mulheres, especialmente da nobreza, tinham a oportunidade de estudar em instituições como o Calmecac, onde recebiam instrução em temas religiosos e filosóficos, caso se preparassem para uma vida religiosa como sacerdotisas. Herança e propriedade. Em algumas circunstâncias, as mulheres podiam herdar terras e propriedades, embora essas oportunidades fossem limitadas em comparação aos homens. Mesmo assim, o direito à herança permitia certa autonomia econômica, principalmente entre as classes mais altas. O papel na guerra e no simbolismo militar. As mulheres não participavam diretamente nas batalhas, mas desempenhavam papéis simbólicos e ritualísticos em apoio aos guerreiros. Elas preparavam as roupas e os alimentos que os guerreiros levavam para a guerra e participavam dos rituais que precediam e celebravam as vitórias. Em muitas culturas mexicas, a bravura da mulher no parto era simbolicamente comparada ao papel do guerreiro na batalha. As mulheres que morriam no parto eram honradas como guerreiros mortos em combate, e acreditava-se que suas almas ajudavam a guiar o sol através do céu. As mulheres mexicas, portanto, eram figuras centrais na manutenção da estrutura social e cultural do império, mesmo que não tivessem acesso ao poder político. Suas atividades, tanto na família quanto na religião e economia, eram indispensáveis para o funcionamento e a continuidade da sociedade mexica. Os mexicas desenvolveram uma abordagem complexa e estratégica para lidar com os povos subjugados em seu império, conhecida como Way Tlatoani, a grande estratégia imperial. Em vez de destruir ou assimilar diretamente essas culturas, os mexicas optavam por integrá-las de maneira indireta, assegurando o controle principalmente por meio de alianças políticas, coleta de tributos e imposição de práticas religiosas, sem interferir excessivamente em suas estruturas sociais e políticas locais. Esse método permitiu que eles mantivessem um império vasto e diverso, composto por muitas etnias e culturas que seguiam costumes próprios, ao que não tinham a lealdade, ainda que por vezes instável, ao império central. Tributos e controle econômico. A extração de tributos era o aspecto mais visível e direto da dominação mexica.
Cada cidade ou região subjugada era obrigada a fornecer tributos regulares em bens específicos, que poderiam incluir alimentos, tecidos, metais preciosos, pedras, animais e produtos agrícolas. Tributos como base econômica. O pagamento de tributos sustentava a economia de Tenochtitlan e da Tríplice Aliança Mexica, que incluía Texcoco e Tlacopan. A coleta desses tributos era rigorosamente organizada e essencial para o florescimento de projetos arquitetônicos, a manutenção da estrutura social e o financiamento das forças militares. Exigência de bens específicos. O tipo e a quantidade de tributos variavam de acordo com os recursos disponíveis em cada região. Regiões mais agrícolas, por exemplo, forneciam milho, enquanto áreas com acesso a metais preciosos enviavam ouro, prata ou pedras raras. Controle religioso e propagação dos deuses mexicas. Embora os mexicas permitissem que os povos subjugados mantivessem suas crenças, eles incentivavam e, em alguns casos, impunham a adoração de deuses mexicas. Isso servia para unificar as diversas culturas do império em torno de símbolos e práticas religiosas comuns, especialmente em relação ao deus Huitzilopochtli, associado à guerra e à conquista. Imposição de cultos e rituais. Muitos povos subjugados foram incentivados a realizar rituais e sacrifícios em homenagem aos deuses mexicas, particularmente antes de festivais importantes. Isso reforçava o poder religioso de Tenochtitlan como centro do império e impunha uma espécie de identidade espiritual compartilhada. Mush. Sacrifícios humanos. A prática dos sacrifícios humanos era comum nos rituais dos mexicas, e muitos prisioneiros de guerra eram oferecidos como tributos humanos para as cerimônias de sacrifício. Essa prática instilava medo nos povos subjugados e simbolizava o poder divino do império. Autonomia política local. Os mexicas permitiam que os governantes locais mantivessem suas posições, costumes e instituições, contanto que se submetessem à autoridade mexica e pagassem tributos regularmente. Esse sistema descentralizado era vantajoso, pois permitia que o Império Mexica mantivesse o controle de um vasto território sem a necessidade de ocupar militarmente cada cidade ou vila subjugada. Manutenção de líderes locais. Os chefes e reis locais geralmente eram mantidos em seus cargos, mas sob a supervisão de oficiais mexicas que garantiam a lealdade deles. Dessa forma, os líderes locais serviam como intermediários, coletando tributos e assegurando a obediência de suas comunidades. Benefícios aos leais. Os líderes locais que demonstravam lealdade ao império eram frequentemente recompensados com maior autonomia e benefícios comerciais, criando uma relação de cooperação que facilitava o controle mexica. Uso de força e intimidação. Embora os mexicas preferissem manter a paz com os povos subjugados, a força militar era empregada sempre que necessário para garantir a obediência. O exército mexica era disciplinado e altamente organizado, e campanhas punitivas eram realizadas contra qualquer grupo que se recusasse a pagar tributo ou resistisse à autoridade de Tenochtitlan. Campanhas militares punitivas. Em casos de rebelião ou resistência ao pagamento de tributos, o exército mexica lançava expedições punitivas para reprimir os rebeldes. Essas campanhas eram intensas e muitas vezes envolviam a captura de prisioneiros para sacrifícios, reforçando a ideia de que a resistência teria consequências severas. Guarnições militares em regiões estratégicas. Em áreas de maior instabilidade, os mexicas mantinham pequenas guarnições para assegurar o controle e a rápida resposta em caso de rebelião, garantindo assim a paz e o fluxo de tributos. Integração cultural e intercâmbio. Apesar da dominação, havia um intercâmbio cultural entre os mexicas e os povos subjugados. O comércio, as práticas religiosas e o fluxo de pessoas ajudavam a misturar elementos culturais mexicas com as tradições locais, criando uma diversidade cultural dentro do império. Casamentos arranjados. Em alguns casos, nobres mexicas casavam-se com elites locais, criando laços familiares que fortaleciam alianças e incentivavam a cooperação. Mercados e comércio. O comércio era incentivado, e muitos produtos dos povos subjugados circulavam em Tenochtitlan, promovendo o intercâmbio cultural e econômico e criando uma rede econômica que beneficiava todas as partes do império. Os mexicas, ao lidar com os povos subjugados, mantinham um sistema pragmático de dominação que misturava controle econômico, influência religiosa, autonomia política e uso de força. Esse modelo contribuiu para a estabilidade do império e permitiu que ele se expandisse e integrasse diferentes culturas.
No entanto, essa abordagem indireta também deixou brechas, pois muitos desses povos, ao verem uma oportunidade na chegada dos espanhóis, se rebelaram, contribuindo para a queda do Império Mexica. A religião mexica era profundamente integrada à vida cotidiana e política do povo, com um panteão diversificado de deuses que simbolizavam elementos da natureza, fenômenos astronômicos e aspectos da vida humana. A religião permeava todas as esferas da vida mexica, desde a agricultura e a guerra até a estrutura social e as leis. Aqui estão alguns dos principais deuses e a forma como a devoção a eles influenciava o povo mexica. Huitzilopochtli era o deus da guerra e do sol, representando o poder militar e a expansão do império. Huitzilopochtli era considerado o patrono dos mexicas e, segundo a mitologia, foi ele quem guiou o povo na migração até a fundação de Tenochtitlan. Para honrá-lo e manter o equilíbrio do cosmos, eram realizados rituais de sacrifício humano, sobretudo de prisioneiros de guerra, que deveriam dar sua vida para sustentar o ciclo do Sol. Isso incentivava a política expansionista do Império, que frequentemente entrava em guerra para capturar prisioneiros e realizar esses sacrifícios. Tlaloc, deus da chuva, das tempestades e da fertilidade, Tlaloc era vital para a agricultura, especialmente para o cultivo de milho, alimento essencial na dieta mexica. Como era associado ao ciclo das águas, ele era um deus temido e reverenciado, e cerimônias eram feitas para agradá-lo, incluindo sacrifícios, às vezes de crianças. A relação dos mexicas com Tlaloc refletia a importância da agricultura para a economia e a vida social, pois as colheitas dependiam de suas bênçãos em forma de chuvas. Quetzalcoatl, o serpente emplumada, era o deus da sabedoria, do vento, da civilização e da criação. Quetzalcoatl representava o conhecimento e a cultura, sendo associado a avanços em astronomia, matemática e artes. Considerado também um criador da humanidade, era mais pacífico e vinculado a ideais de harmonia. A influência desse deus incentivava práticas educacionais, rituais de criação e atividades culturais, inspirando governantes e sacerdotes a manterem escolas e cultos dedicados ao desenvolvimento intelectual. Tezcatlipoca, como deus da noite, da providência e da destruição, Tezcatlipoca era um dos mais poderosos e complexos do panteão mexica. Seu nome significa espelho fumegante, e ele simbolizava tanto o caos quanto a renovação. Era associado à magia e à sorte, frequentemente sendo consultado para questões de guerra e política. Os governantes viam Tezcatlipoca como uma figura mística que controlava o destino e realizavam rituais para evitar desastres e pedir proteção ao Estado. Essa influência era visível nas tomadas de decisões políticas e na busca por oráculos. Xipe Totec, conhecido como Nosso Senhor Despelejado, era o deus da renovação e da fertilidade. Associado ao renascimento da vegetação e ao ciclo agrícola, ele era celebrado com rituais em que guerreiros derrotados ou prisioneiros eram simbolicamente despidos de sua pele, representando a transformação da natureza. Isso refletia a relação que os mexicas tinham com o ciclo das colheitas e o conceito de renovação da vida. Esses deuses e suas influências moldavam a organização social e política mexica, que via na religião uma maneira de legitimar o poder e justificar a guerra e o sacrifício. Para os mexicas, manter a harmonia entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses era uma obrigação coletiva e uma responsabilidade dos governantes e sacerdotes. Os festivais religiosos, o calendário sagrado e as cerimônias eram essenciais para garantir que o sol continuasse seu curso e que as colheitas e as chuvas não faltassem, refletindo uma visão cósmica integrada e dependente dos sacrifícios humanos como forma de equilíbrio. Os rituais religiosos mexicas, especialmente os sacrifícios humanos, eram cerimônias altamente ritualizadas e organizadas, vistas como essenciais para garantir a ordem cósmica e manter a benevolência dos deuses. Os mexicas acreditavam que o universo se sustentava pela energia dos sacrifícios e que a morte ritual ajudava a perpetuar o ciclo do sol e as forças da natureza. Os sacrifícios humanos eram realizados principalmente em ocasiões solenes e em templos, especialmente no Templo Maior, no centro de Tenochtitlan. Os eventos geralmente seguiam etapas muito precisas. Seleção das vítimas. As vítimas de sacrifício eram frequentemente prisioneiros de guerra capturados em campanhas militares, muitas vezes chamadas de Guerras das Flores, cujo objetivo era obter prisioneiros para os rituais.
Algumas vezes, outras pessoas eram escolhidas com base em características específicas, como a beleza ou atributos que simbolizavam um deus em particular. Em festivais de fertilidade e renovação, por exemplo, podiam ser escolhidas crianças para serem oferecidas a Tlaloc, o deus da chuva, para pedir abundância nas colheitas. Preparação e cerimônias preliminares. As vítimas passavam por rituais de purificação e preparativos que incluíam banhos cerimoniais, vestimentas específicas e até mesmo alimentação especial. Elas eram tratadas com reverência, muitas vezes representando diretamente os deuses para quem seriam sacrificadas. Durante festivais religiosos, danças, cânticos e procissões acompanhavam os rituais, e os templos eram decorados para simbolizar os deuses e suas manifestações. O sacrifício. A forma mais comum de sacrifício humano era a remoção do coração, que simbolizava oferecer a essência vital, ou tonali, ao deus. A vítima era levada ao topo do templo e colocada sobre uma pedra sacrificial, onde um sacerdote, geralmente usando uma faca de obsidiana, retirava o coração ainda pulsando e o oferecia ao deus. Em alguns casos, como nos rituais de Ship Totec, as vítimas eram esfoladas, simbolizando a renovação e o renascimento da vida, pois a pele despida era associada à exposição e o significado. Após o sacrifício, o corpo da vítima poderia ser disposto em áreas específicas para exposição ou enterrado em locais sagrados. Os corações eram colocados em altares, e em alguns casos as cabeças eram expostas em estruturas chamadas tsompantli, fileiras de crânios, para exibir a devoção ao deus e intimidar os inimigos. Esse tipo de exposição simbolizava o poder dos mexicas e sua lealdade aos deuses, enquanto os corpos e crânios reforçavam o poder militar e religioso do império. Rituais cíclicos e festivais. Os sacrifícios humanos aconteciam em festivais e datas importantes do calendário mexica, que estava intimamente ligado aos ciclos agrícolas e aos movimentos astrais. Huitzilopochtli, o deus solar e da guerra, era frequentemente homenageado durante o festival Panquetzalistli, que ocorria em períodos próximos ao solstício de inverno, quando o sacrifício simbolizava o renascimento do sol. Outros festivais, como o Tlacaxipeualistli, celebravam o Xipitotec com cerimônias de renovação. Esses rituais eram vistos como um dever tanto do Estado quanto dos indivíduos. Governantes e sacerdotes supervisionavam os rituais, enquanto o povo comumente assistia, reforçando a unidade e a devoção coletiva. Embora hoje esses sacrifícios possam parecer trágicos, na visão dos mexicas eles eram atos de honra e necessidade, sustentando a ordem do cosmos e assegurando o sustento e a continuidade do império. O calendário e as profecias eram fundamentais para os mexicas, moldando não só a organização do tempo, mas também a maneira como interpretavam e reagiam ao destino e aos acontecimentos do mundo. O calendário funcionava como um guia para os rituais religiosos e atividades cotidianas, enquanto as profecias ajudavam a interpretar os sinais dos deuses, influenciando as decisões políticas e militares. O calendário mexica. Os mexicas usavam dois calendários principais, que se interligavam para organizar o tempo e as atividades sagradas. Tonalpouali, calendário sagrado. Composto por 260 dias, esse calendário era dividido em ciclos de 13 dias, cada um associado a uma combinação específica de deuses e forças naturais. Ele guiava as práticas religiosas e era usado para determinar os dias propícios ou desfavoráveis para realizar certos rituais. O Tonalpouali também desempenhava um papel importante na adivinhação. Os sacerdotes interpretavam o significado de cada dia para prever acontecimentos, guiando casamentos, decisões de guerra e plantio. 2. Wali, calendário solar. Com 365 dias, este calendário representava o ano solar e estava diretamente ligado às estações e aos ciclos agrícolas. Era dividido em 18 meses de 20 dias cada, com 5 dias adicionais considerados de má sorte ou dias vazios, chamados de Nemontemi. Durante o Nemontemi havia uma paralisação das atividades, pois acreditava-se que o cosmos ficava vulnerável e sujeito a infortúnios. O Shilpowali servia para organizar os festivais sazonais e os sacrifícios, sincronizando-os com as necessidades agrícolas e militares. Intersecção dos calendários e o ciclo de 52 anos. Esses dois calendários se combinavam em ciclos de 52 anos, chamados de séculos mexicas. Ao final de cada ciclo, realizava-se o ritual do Fogo Novo, um dos eventos mais importantes e simbólicos.
Acreditava-se que, ao fim desse ciclo, o mundo corria o risco de ser destruído e os deuses decidiriam se o sol renasceria. O ritual do Fogo Novo envolvia a extinção de todos os fogos e sua reascensão em um sacrifício no topo de uma montanha. O sucesso desse ritual era interpretado como a renovação da proteção divina, tranquilizando o povo e garantindo mais um ciclo de vida. Profecias e a interpretação dos sinais divinos. As profecias mexicas ligadas aos ciclos e ao calendário influenciavam fortemente a vida política e religiosa. As previsões eram feitas principalmente pelos sacerdotes e baseavam-se na interpretação dos dias do calendário sagrado, sinais da natureza e fenômenos celestes. O avistamento de cometas, eclipses ou outros fenômenos naturais era visto como uma comunicação dos deuses e podia indicar presságios de eventos importantes. Entre as profecias mais famosas está a lenda do retorno de Quetzalcoatl. Muitos mexicas acreditavam que o deus voltaria em um ano específico do calendário sagrado, o que coincidiu com a chegada dos espanhóis. Hernán Cortés chegou ao México em um ano Seacatl, um ano de Canaún, o que contribuiu para que muitos mexicas inicialmente vissem sua chegada como um cumprimento profético, acreditando que ele talvez fosse o próprio Quetzalcoatl. Essa interpretação teve impacto profundo nas relações iniciais com os europeus e nas decisões do governante Montezuma II. Influência nas decisões e na organização da vida cotidiana. O calendário e as profecias influenciavam todas as esferas da vida. Decisões sobre guerra, construção de templos e palácios, e até atividades cotidianas como plantio e colheita. Cada dia era associado a uma energia ou um deus específico, e as pessoas buscavam se harmonizar com essa energia para prosperar. Em tempos de crise, as profecias e o calendário eram consultados para explicar infortúnios e direcionar ações, reafirmando a ligação entre os mexicas e o cosmos. Para os mexicas, portanto, o calendário e as profecias representavam uma linguagem sagrada, por meio da qual buscavam entender e influenciar seu destino, preservando a continuidade do mundo e a harmonia com os deuses. O calendário e as profecias eram centrais para os mexicas, guiando todas as esferas de sua vida, desde o cotidiano até decisões políticas e militares. Eles acreditavam que o tempo era cíclico e que eventos cósmicos e terrestres se repetiam de acordo com padrões fixos. Assim, o calendário servia como um instrumento de harmonia com o universo, enquanto as profecias ajudavam a entender a vontade dos deuses e prever acontecimentos futuros. Os mexicas usavam dois sistemas de calendário, o Tonalpohualli e o Pohualli. Tonalpohualli sagrado, com 260 dias, era organizado em ciclos de 13 dias e controlava rituais religiosos, previsões e adivinhações. Cada dia tinha associações específicas com forças divinas e da natureza, influenciando a interpretação de sinais e decisões cotidianas. Calendário solar. Com 365 dias, representava o ciclo solar anual e era dividido em 18 meses de 20 dias. Esse calendário regulava os festivais sazonais e os rituais associados ao ciclo agrícola e militar. Ao final do ciclo de 52 anos, um ritual chamado Fogo Novo era realizado para renovar a proteção dos deuses e evitar a destruição do mundo, simbolizando o renascimento do cosmos. Profecias e o ciclo de 52 anos. As profecias eram intimamente ligadas ao ciclo de 52 anos, período em que os calendários se sincronizavam, e os mexicas acreditavam que o universo se tornava vulnerável. Sinais celestes e fenômenos naturais eram interpretados como mensagens divinas, que poderiam influenciar desde atividades agrícolas até o curso das guerras. As profecias também moldavam atitudes, como na chegada dos espanhóis, em que a lenda do retorno de Quetzalcoatl se relacionou com o impacto inicial dos conquistadores sobre Montezuma, II e a nobreza mexica. Impacto nas mexica. O calendário organizava a vida cotidiana, os ciclos de trabalho e as decisões estratégicas. Por meio dos calendários, os mexicas buscavam sincronizar a vida terrena com a ordem cósmica e garantir a prosperidade, interpretando as profecias como guias para agradar os deuses e sustentar a continuidade do mundo. Para os mexicas, a vida após a morte não dependia diretamente do comportamento ou moralidade, mas sim do tipo de morte e da ligação com determinadas divindades. Eles acreditavam que o destino da alma variava de acordo com a maneira como uma pessoa deixava o mundo, o que os levava a respeitar profundamente certos tipos de morte e os rituais associados. Mictlan,
o reino dos mortos comuns. A maior parte das pessoas que morria de forma natural ia para Mictlan, o submundo governado por Mictlantecuhtli e sua esposa Mictecacihuatl. A viagem a Mictlan era árdua e desafiadora. Os mortos precisavam passar por 9 níveis, enfrentando desafios até atingir o repouso final. Esse caminho simbolizava uma jornada de purificação, e os familiares do falecido deixavam oferendas, como cachorros, frequentemente representados com estatuetas, para ajudar na travessia. O Paraíso do Sol. Os guerreiros que morriam em batalha e as vítimas de sacrifício tinham um destino glorioso. Acompanhavam o deus do sol, Tonatiuh, em sua jornada diária pelo céu. Essas almas eram vistas como poderosas, vivendo em um paraíso celeste, onde podiam desfrutar de honra e glória eternas. Esse destino também era compartilhado por mulheres que morriam durante o parto, um evento que os mexicas consideravam equivalente a uma batalha, conferindo a essas mães o status de guerreiras. Tlalocan, o paraíso de Tlaloc. Aqueles que morriam por afogamento, raio ou doenças ligadas à água, como a hidropisia, iam para Tlalocan, o paraíso de Tlaloc, deus da chuva e da fertilidade. Tlalocan era um lugar de abundância e tranquilidade, repleto de vegetação e águas frescas, representando uma eternidade de bem-estar e paz. Esse destino era especialmente positivo para os mexicas, pois consideravam a água sagrada e vital para a vida. Qualco, paraíso das crianças. As crianças que morriam muito novas iam para Xixihuacualco, uma espécie de paraíso onde suas almas eram cuidadas por uma árvore sagrada que gotejava leite. Acreditava-se que essas crianças aguardavam uma nova chance de vida para retornar ao mundo dos vivos em tempos futuros. Essa estrutura de destinos pós-vida refletia a cosmologia mexica, onde cada tipo de morte cumpria um papel no equilíbrio cósmico. Assim, a vida após a morte era uma continuação das forças e energias da vida terrena, com cada alma contribuindo para o ciclo universal regido pelos deuses e fenômenos naturais. Esse sistema de crenças reforçava o valor de viver de acordo com os preceitos religiosos e sociais, valorizando a honra em batalha, a fertilidade e o ciclo da natureza. Os festivais e celebrações religiosas mexicas eram fundamentais para fortalecer o vínculo com os deuses e garantir a continuidade do cosmos. Cada mês do calendário solar Chopowali possuía uma celebração específica, alinhada com o ciclo agrícola e as forças da natureza. Os festivais mexicas eram caracterizados por rituais intensos, que envolviam danças, oferendas e sacrifícios. Entre os mais importantes estavam 1. Tlacaxipeualistli, realizado em homenagem a Xipetotec, o deus da renovação e da agricultura. O festival Tlacaxipeualistli simbolizava a renovação e o renascimento da vida. No início da primavera, os mexicas realizavam rituais de esfolamento de prisioneiros, simbolizando a renovação da terra, que se despe para brotar. Os sacerdotes usavam as peles das vítimas como símbolo da fertilidade que renasce da morte, e eram realizadas danças e encenações de batalhas. Toxca, o festival de Tezcatlipoca. Toxdo era um festival em homenagem a Tezcatlipoca, o deus do destino e da guerra. Um dos rituais mais marcantes desse festival era a escolha de um jovem que representava o deus e era tratado com grande reverência durante o ano. Esse jovem vivia como se fosse o próprio Tezcatlipoca, participando de festas e sendo tratado como nobre. No final do festival, ele era sacrificado como parte da renovação do poder do deus, acreditando que seu sacrifício garantiria a ordem e a prosperidade. 3. Panquetzalistli, o festival de Huitzilopochtli. Dedicado a Huitzilopochtli, o deus solar e da guerra, Panquetzalistli era celebrado em um período próximo ao solstício de inverno, simbolizando a luta e o renascimento do sol. Esse festival era repleto de procissões, danças e sacrifícios humanos, com os corações das vítimas oferecidos ao deus para fortalecer seu poder e assegurar o retorno do sol. Esse festival marcava um período de purificação e preparação para um novo ciclo de vida e luz. Oxpanistli, a limpeza das estradas e culto Tuatos. Oxpanistli, dedicado à deusa Tossi, a avó dos deuses, era um festival de purificação para celebrar a colheita e preparar a terra para o próximo ciclo agrícola. A comunidade participava da limpeza das ruas e templos, e rituais de sacrifício eram realizados para pedir uma boa colheita. Esse festival simbolizava o processo de renovação e fertilidade da terra e reforçava o respeito pela deusa que representava a maternidade e a terra. 5. Atemostli, o Festival das Chuvas. Atemostli,
realizado no início da estação seca, era um festival dedicado a Tlaloc, deus da chuva, e às divindades associadas à água. Como o período seco se aproximava, os mexicas ofereciam sacrifícios, muitas vezes envolvendo crianças, para garantir que Tlaloc enviaria chuva no momento adequado e protegeria as plantações. Esse festival refletia a importância da água e a constante dependência do equilíbrio natural para a sobrevivência. Fogo Novo, o ritual de renovação do ciclo de 52 anos. O Fogo Novo era celebrado no final de cada ciclo de 52 anos, uma espécie de século mexica. Esse ritual era fundamental, pois se acreditava que nesse momento o mundo estava em perigo de destruição. Todos os fogos eram apagados e a população esperava ansiosamente pelo acendimento de uma nova chama no topo de uma montanha. Esse fogo sagrado era então distribuído para toda a cidade, simbolizando a renovação do universo e a proteção dos deuses para o novo ciclo. Esses festivais, além de suas práticas e simbolismos, serviam para fortalecer a identidade coletiva, garantindo a coesão social e a harmonia com as forças cósmicas. Os mexicas desenvolveram conhecimentos e técnicas em várias áreas que demonstram sua adaptação sofisticada ao ambiente e um profundo entendimento da natureza e da organização social. Entre os campos mais importantes estavam a medicina, a astronomia e a engenharia. Medicina. A medicina mexica combinava o uso de plantas medicinais, práticas de cura e rituais espirituais. Os mexicas possuíam um vasto conhecimento das propriedades terapêuticas das plantas e os curandeiros usavam ervas, massagens e até terapias com vapor por temazcal para tratar doenças. Eles empregavam plantas como a sábia, usada para problemas respiratórios, a raiz de copal, para dor, e o cacau, para vitalidade. Havia também um conhecimento avançado de ossos e músculos, o que permitia o tratamento de fraturas e feridas. Astronomia e calendários. A astronomia era essencial para os mexicas, orientando suas práticas agrícolas e religiosas. Eles observaram o movimento dos astros e desenvolveram dois calendários interligados. O Tonalpouali, com 260 dias para atividades sagradas, e o Xilpouali, com 365 dias, que guiava as estações e as práticas agrícolas. O domínio dos ciclos astronômicos permitia que os mexicas planejassem festivais e sacrifícios em harmonia com os períodos de plantio e colheita, buscando sempre agradar aos deuses e garantir a sobrevivência. Engenharia e agricultura, chinampas e aquedutos. A engenharia mexica se destacou pela criação das chinampas, ilhas artificiais construídas para expandir a área agrícola no Lago de Texcoco. As chinampas eram estruturas flutuantes feitas com camadas de lama, plantas e madeira, onde se cultivavam milho, feijão, tomate e outras plantas. Esse sistema agrícola permitia uma produção contínua de alimentos, essencial para sustentar a grande população de Tenochtitlan. Além disso, construíram aquedutos complexos que levavam água potável para a cidade, como o aqueduto de Chapultepec, e controlavam o nível da água no lago através de diques e canais, prevenindo inundações. Matemática e arquitetura. Os mexicas usavam uma matemática baseada no sistema vigesimal, de base 20, o que lhes permitia realizar cálculos para a construção de templos, estradas e edifícios. A arquitetura mexica seguia princípios simétricos e era planejada para simbolizar o cosmos e os deuses, com templos e palácios decorados em pedra, como o Templo Maior, que era o centro religioso e político de Tenochtitlan. Esses conhecimentos e técnicas mexicas demonstram uma compreensão profunda do ambiente, da astronomia e da saúde, criando uma civilização adaptada ao seu ecossistema e culturalmente rica, com práticas e tecnologias que refletem o equilíbrio entre as necessidades humanas e as forças naturais. A influência dos mexicas na língua e na cultura mexicanas atuais é profunda e marcante, sobrevivendo principalmente por meio do idioma náhuatl, de práticas culturais e símbolos históricos que foram preservados ou reinterpretados ao longo dos séculos. Língua náhuatl. O náhuatl, a língua dos mexicas, deixou um legado significativo no vocabulário do espanhol mexicano. Muitas palavras comuns hoje têm origem náhuatl, especialmente aquelas que se referem a elementos da natureza, plantas, animais e alimentos. Por exemplo, palavras como chocolate, derivado de chocolato, tomate, tomatl e abacate, de aguacatl, são contribuições diretas do náhuatl.
No México, essas palavras são amplamente usadas e representam uma parte essencial do vocabulário mexicano, refletindo a relação que os mexicas tinham com seu ambiente. Simbolismo e identidade nacional. Muitos símbolos da cultura mexica foram incorporados à identidade nacional mexicana. Um dos exemplos mais emblemáticos é a águia sobre um cacto devorando uma serpente, imagem que, segundo a mitologia mexica, marcou o local de fundação de Tenochtitlan. Esse símbolo é hoje representado na bandeira do México e reflete a fusão entre o passado indígena e o presente moderno, servindo como um emblema de orgulho nacional e resistência cultural. Festas e celebrações. Algumas tradições culturais e religiosas dos mexicas também influenciaram festas modernas, como o Dia dos Mortos, que mistura elementos indígenas e cristãos. Embora a festa tenha evoluído ao longo dos anos, a ideia de homenagear os mortos e de criar altares com oferendas lembra o modo como os mexicas honravam os falecidos e ofereciam alimentos e objetos simbólicos em rituais funerários. Essa celebração é um patrimônio cultural do México e reflete a continuidade da espiritualidade indígena. Arte e artesanato. O estilo artístico mexica ainda é visível em esculturas, cerâmicas e trabalhos em tecido e joalheria. O uso de cores vivas, figuras de deuses e animais e padrões geométricos característicos das artes mexicas aparecem em produções artesanais modernas, como nas peças de barro e nas joias inspiradas nos antigos símbolos mexica. Essas influências artísticas ajudam a manter viva a estética indígena e continuam a enriquecer a cultura visual do México. Práticas culinárias. A culinária mexicana, famosa por seus sabores e ingredientes únicos, também é herdeira direta da dieta mexica. Alimentos como milho, feijão, pimenta, abóbora e amaranto eram básicos na alimentação mexica e continuam presentes na dieta mexicana atual. Pratos como as tortillas e o tamal, de tamale em náhuatl, são produtos herdados diretamente dos povos indígenas, com receitas que foram preservadas e adaptadas ao longo dos séculos. Valorização do patrimônio indígena contemporânea tem se empenhado em recuperar e valorizar o patrimônio indígena, com a promoção do ensino do Nahuatl em algumas regiões e a integração de conteúdos sobre a história mexica nas escolas. Essa valorização do passado mexica fortalece a identidade cultural mexicana e contribui para a preservação e o respeito às tradições indígenas que moldaram a história e o presente do México. Essas influências mostram que a herança mexica é um elemento fundamental para a identidade cultural mexicana, estando presente tanto na língua e na arte quanto nas práticas sociais e no sentimento de orgulho nacional. A organização política e religiosa mexica fornece uma perspectiva rica sobre as civilizações pré-colombianas e impacta profundamente o estudo das civilizações americanas, oferecendo elementos de comparação e contraste com outras culturas indígenas e ajudando a entender a complexidade das sociedades que existiam na América antes da chegada dos europeus. A estrutura mexica, marcada pela centralização política, militarismo e religiosidade, revela dinâmicas que influenciam a interpretação de sistemas sociais, econômicos e culturais em toda a Mesoamérica. Centralização do poder e estrutura imperial. A centralização política dos mexicas, com Tenochtitlan como capital e sede do poder do Huey Tlatoani, líder supremo, configura um modelo de organização imperial que contrastava com sociedades menos centralizadas. Esse modelo imperial serve de referência para entender como uma cidade-estado se tornava o centro de um império, que subordinava povos vizinhos por meio de tributos e alianças militares. A estrutura imperial mexica ilustra a capacidade de organização complexa e burocrática nas Américas e oferece aos historiadores um exemplo de governança sofisticada baseada na dominação e no controle dos recursos naturais e humanos. Bônus. Alianças e sistema de tributos. O sistema de tributos e as alianças formadas pela Tríplice Aliança, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, mostram a habilidade diplomática e militar dos mexicas em consolidar e expandir seu império. Esse sistema tributário revela aspectos da economia e do comércio interregional na Mesoamérica, que incluíam a circulação de bens como cacau, penas de aves exóticas e joias, e que favoreciam a interdependência cultural e econômica. Essa rede de trocas foi um fator determinante para o enriquecimento da capital e o desenvolvimento de uma elite poderosa, o que influencia o entendimento da integração regional e dos intercâmbios comerciais e culturais na América pré-colombiana.
Militarismo e expansão. A cultura militar mexica, baseada na conquista de territórios e captura de prisioneiros para sacrifícios, reflete uma ideologia de expansão que incentivava o combate e estruturava a organização social e religiosa. A guerra e a expansão, com objetivos tanto políticos quanto religiosos, são elementos que ilustram como a violência ritual e a guerra sagrada consolidavam a hierarquia e reforçavam a autoridade religiosa do Waitlatoani e dos sacerdotes. Esse aspecto militarista é fundamental para a compreensão da expansão de outras civilizações americanas, onde também se observa a presença de elites guerreiras e práticas de dominação através da guerra. 4. Complexidade religiosa e o papel dos sacrifícios. A organização religiosa mexica, na qual o sacrifício humano ocupava uma posição central, ilustra uma visão do mundo em que o cosmos precisava ser sustentado por ofertas e rituais, e os deuses eram vistos como forças naturais que exigiam sangue para garantir a fertilidade e a continuidade da vida. Esse aspecto religioso não apenas influenciava a vida social e política, mas também moldava as relações de poder e o status de cada indivíduo na sociedade. A religiosidade mexica fornece, assim, uma referência para o estudo de práticas espirituais em outras culturas da Mesoamérica e permite uma análise comparativa sobre como a religião influenciava a organização social e a legitimidade dos governantes. Organização social estratificada. Os mexicas organizavam sua sociedade de forma hierárquica, com uma divisão rígida entre a elite, nobres, sacerdotes e guerreiros, e o restante da população, camponeses, artesãos e mercadores. Essa estratificação social é um exemplo de como as sociedades americanas lidavam com a divisão de trabalho e a estrutura de classes, o que oferece insights para o estudo de outras civilizações com sistemas de castas ou classes bem definidos. A organização social mexica, com a nobreza mantendo o controle sobre os recursos e sobre as práticas religiosas, é um reflexo da complexidade das estruturas sociais e sua interrelação com o poder político e religioso. 6. Cosmologia e influência cultural. A cosmologia mexica, com sua visão do tempo cíclico e a interconexão entre o mundo natural e espiritual, influenciou e foi influenciada por outras culturas mesoamericanas. O estudo dessa cosmologia permite aos historiadores entender como as concepções indígenas do universo influenciaram a identidade cultural e a continuidade das tradições indígenas mesmo após a conquista espanhola. Esse conhecimento cosmológico também ressalta a diversidade e complexidade das cosmovisões indígenas, desafiando a ideia de que as sociedades americanas eram homogêneas ou pouco desenvolvidas espiritualmente. Impacto geral nos estudos históricos. A organização mexica, com sua riqueza cultural e complexidade institucional, impacta o estudo da história das Américas ao demonstrar que os povos indígenas possuíam civilizações avançadas e sofisticadas, com sistemas próprios de governo, religião, economia e saberes científicos. A partir da civilização mexica, historiadores obtêm evidências de que os povos pré-colombianos desenvolveram sociedades altamente organizadas e que as civilizações americanas formavam redes de intercâmbio cultural e econômico intensas, desafiando visões eurocêntricas que consideravam esses povos como primitivos. A herança mexica reforça a importância de estudar as Américas de maneira profunda e independente, reconhecendo a originalidade e a complexidade das civilizações que floresceram neste continente. O simbolismo mexica é amplamente usado na cultura mexicana atual, tanto na identidade nacional quanto em manifestações culturais e artísticas. Esses símbolos evocam o legado indígena e refletem o orgulho da história e das raízes pré-colombianas. Aqui estão alguns exemplos de como o simbolismo mexica é integrado na vida e cultura do México contemporâneo. 1. A bandeira do México. A bandeira nacional é o símbolo mais proeminente que utiliza o simbolismo mexica. A imagem da águia sobre um cacto devorando uma serpente faz referência à lenda da fundação de Tenochtitlan. Segundo a mitologia mexica, Huitzilopochtli, o deus da guerra, indicou que os mexicas deveriam construir sua cidade onde encontrassem esse sinal, que representava o local escolhido pelos deuses. Esse símbolo no centro da bandeira representa não só a origem dos mexicas, mas também a resiliência e independência do México como nação. Ele é, portanto, um emblema poderoso de identidade nacional e orgulho histórico. Cultura popular e arte urbana. Na arte urbana,
Murais, tatuagens e grafites inspirados nos deuses e guerreiros mexicas são frequentes em diversas partes do México, especialmente na Cidade do México. Imagens de Huitzilopochtli, Quetzalcoatl e outros ícones mexicas são recriados com uma estética moderna, que mistura o passado pré-colombiano com expressões urbanas contemporâneas. Isso não só mantém vivo o legado dos antigos mexicas, mas também dá aos jovens mexicanos uma maneira de conectar-se às suas raízes através da arte. Dança e tradições indígenas. Muitas danças tradicionais mexicanas incluem movimentos e ritmos que remontam aos rituais mexicas. Em festivais e cerimônias culturais, como o Dia dos Mortos, há grupos que se vestem com trajes tradicionais mexicas e realizam danças inspiradas nos antigos rituais. Essas danças celebram o espírito guerreiro e as práticas espirituais dos mexicas, integrando os costumes indígenas aos feriados modernos e reforçando a continuidade cultural. 4. Dia dos Mortos e o culto aos antepassados. Embora o Dia dos Mortos seja uma celebração que combina tradições indígenas e cristãs, alguns elementos do culto aos antepassados dos mexicas influenciam diretamente essa festa. A prática de montar altares, oferecer comida e objetos para os mortos e decorar os altares com símbolos que representam a vida e a morte tem raízes nas antigas práticas religiosas dos mexicas e de outras civilizações mesoamericanas. Hoje, o Dia dos Mortos é uma celebração única do México, e os elementos de espiritualidade e honra aos ancestrais ecoam o pensamento mexica sobre a vida e a morte. 5. A utilização de nomes náhuatles. Muitos lugares, cidades e até mesmo nomes próprios no México vêm do náhuatl, a língua dos mexicas. Nomes de cidades como Tenochtitlan, Texcoco e Xochimilco preservam a tradição linguística e facilitam o reconhecimento dos antigos locais de ocupação indígena. Algumas famílias mexicanas ainda escolhem nomes tradicionais náhuatles para seus filhos, como um tributo às suas raízes e uma forma de manter viva a língua. Moeda e identidade nacional. Algumas moedas e cédulas mexicanas apresentam símbolos e figuras mexicas, como guerreiros e artefatos, além de representações de figuras mitológicas, como Quetzalcoatl. Esse uso reforça a ligação entre o passado indígena e a identidade contemporânea do México, evidenciando que o legado cultural dos mexicas é um patrimônio celebrado pelo país. Mitologia e literatura. Mitos mexicas, como a história da criação e os contos de Huitzilopochtli, inspiram a literatura e o cinema mexicanos. Autores e cineastas utilizam narrativas mexicas em suas obras, revivendo figuras míticas e adaptando os mitos ao contexto moderno. Isso ajuda a popularizar os valores culturais e religiosos mexicas, além de atrair a atenção de novas gerações para a riqueza mitológica do México. 8. Esportes e artes marciais indígenas. Práticas como o jogo de pelota, um esporte tradicional mesoamericano, são revividas em eventos culturais e competições para preservar e divulgar a cultura indígena. Embora o jogo tenha sido praticado em várias culturas, incluindo a mexica, seu ressurgimento moderno inclui vestimentas e rituais que homenageiam os deuses e as práticas esportivas dos antigos mexicas, fortalecendo o orgulho e a identidade indígena. Esses exemplos mostram que o simbolismo mexica continua a ser uma força vital na cultura mexicana, seja nas instituições nacionais, nas celebrações populares ou nas expressões artísticas. Esses símbolos funcionam como um elo entre o passado e o presente, destacando o valor histórico e cultural dos mexicas e afirmando a continuidade de sua influência na identidade mexicana.